Bendito seja o Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Aproveitando que você está tão gentilmente de pé, abra sua Bíblia no tema desta campanha, no tema deste trabalho. 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Tempo de ativação profética. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Estou grato a Deus por voltar aqui. Mais uma tarde da bênção, né? Glória a Deus, mais uma vez, pastor Claudio Miro, sua família, os pastores da igreja, sintam-se abraçados por mim. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 6, você achou, diga forte, amém. Diz assim o texto bíblico: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Versículo 7. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que se achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tome seu assento com a sua Bíblia aberta, por favor. Redobre a atenção para mim por alguns minutos. Meus irmãos, o texto bíblico em questão traz para nós a nação de Israel num momento crucial da sua história, no momento crucial da sua trajetória como país, como nação, a exemplo do momento que nós vivemos na nossa nação. O povo de Israel, nesse tempo, ainda era julgado pelos juízes. Desde a época de Josué, quando morreu, não deixou uma liderança estabelecida, e o povo, sem uma liderança espiritual, diz a Bíblia, se corrompeu, virou as costas para Deus. Cada um fazia aquilo que bem parecia reto aos seus olhos. E por consequência dessa falta de liderança política e espiritual, o povo se afastando de Deus, Deus permitia que esse povo entrasse em dificuldades, em momentos de aperto, em momentos de aflição. E nesses momentos de dificuldade, esse povo se voltava para Deus. Esse povo clamava ao Senhor, e o Senhor, ouvindo o clamor do seu povo, levantava sempre um libertador, levantava um juiz para poder tirar o povo da dificuldade e guiá-los por algum tempo. Nesse período, Deus levantou Jefité, Deus levantou Gideão, Deus levantou Sansão, inúmeros juízes. Mas foi um período de altos e baixos na história deste povo. O texto em questão aqui, a Bíblia está mostrando para nós o último destes juízes. E não apenas o último destes juízes, mas também de todos, aquele que mais tinha influência e mais tinha proximidade e intimidade com Deus, que foi Samuel. Neste texto aqui, Samuel já é um idoso, está avançado em dias. Seus dois filhos, Joel e Abias, não seguiram os seus passos, não obedeciam ao seu pai, não seguiram o exemplo do seu pai, não tinham a mesma postura de Samuel, e o povo busca o idoso juiz, o idoso profeta, que também era sacerdote, e diz a ele: Samuel, nós queremos um rei sobre nós. Nós queremos alguém que governe sobre a nossa nação. Queremos ser como as demais nações. Nós não queremos um juiz, nós não queremos um sacerdote, nós queremos um rei. Nós queremos alguém que vá à frente do nosso exército, nós queremos alguém que guerreie as nossas batalhas, alguém que nos organize como nação. Israel está querendo um rei, não simplesmente a fim de um novo arranjo político. Israel está querendo um rei em que possa confiar. E aqui está o grande problema desta nação no texto que nós estamos lendo. Israel está trocando a mão invisível de Deus pelo braço de carne. Israel está confiando no homem ao invés de confiar no Senhor. Israel está imaginando que, tendo um rei à frente do seu exército, que organize os seus soldados e lidere a sua nação, vai ser melhor para que eles possam se estabelecer como país. Sendo que, na verdade, o que Israel precisava não era confiar no homem, mas seguir confiando no Deus Todo-Poderoso.
A nossa confiança não está em homem, seja este homem quem for. A nossa confiança está no Senhor nosso Deus. É dele que vem a nossa esperança. É nele que está a nossa confiança. E Israel, confiando no braço de carne, confiando no homem, escolhe para si ter um rei. Isso mexe com Samuel, que Samuel ele vai orar ao Senhor, e o Senhor diz para ele: Samuel, não te pareça isso mal. Não é você que esse povo está rejeitando, mas eu estou sendo rejeitado por este povo. E Deus vai dar para Israel o rei do tipo que eles queriam, conforme o que eles desejavam, um modelo que eles esperavam como um rei. E aqui está o grande problema. O primeiro rei que Deus vai dar para Israel é conforme o desejo da própria nação e não conforme o desejo de Deus para aquela nação. E esse rei vai fracassar, porque todas as vezes que nós escolhemos diferente do projeto original de Deus, nós temos tendência a fracassar. Nós temos tendência ao erro. Este homem que vai ser ungido rei aqui é tudo que Israel deseja como um rei. E Deus vai falar para Samuel: Samuel, amanhã, a esta hora, eu vou te enviar um homem da tribo de Benjamim. E quando esse homem chegar aqui, você vai ungí-lo rei sobre o meu povo. Apesar deste moço chamado Saul, que vai ser o primeiro rei e que dá tema a esta campanha de ativação profética, ter sido ungido rei, Saul fracassou como rei. E alguém pode pensar assim: mas pastor, como pode alguém que foi ungido por Deus para ser rei fracassar na sua função de rei? O problema não estava na unção de Deus que foi derramada sobre Saul. O problema estava nas escolhas que Saul tomou ao longo da sua vida. O problema estava nas decisões que Saul tomou ao longo da sua vida. O texto que nós temos em mãos aqui, Deus vai dar para Saul algumas experiências. Deus vai dar para Saul alguns sinais. E estes sinais que Deus vai dar para Saul, é Deus dando para ele a direção correta, o caminho correto, como quem disse para ele assim: Saul, se você seguir por esse caminho, você não vai fracassar. Qual foi o grande problema de Saul? Porque ele se esqueceu de tudo que Deus falou com ele nesse dia. No dia que Saul foi posto para reinar, Deus deu a ele 3 sinais. Deus deu a ele 3 direções. E ao longo da sua vida, ele foi abandonando a direção que Deus havia lhe dado nestes 3 sinais. Deus fala com Samuel que vai mandar um homem até ele. E quando esse homem chegasse, Samuel deveria ungí-lo. Ao mesmo tempo, lá na terra de Benjamim, na criação de jumentas de um moço chamado Quis, a Bíblia diz que algumas jumentas se perderam. Quando essas jumentas se perderam, Quis, que era o proprietário daquela criação de jumentas, manda seu filho Saul e o seu servo procurar as jumentas perdidas. Eles vão em busca das jumentas perdidas, não as encontram e querem voltar para casa. Saul pensa: eu vou voltar para casa porque meu pai deve estar preocupado comigo. Isso está no capítulo 9. E aí diz a Bíblia que o moço de Saul diz para ele: não, aqui perto de nós mora um profeta. Vamos até este profeta porque ele vai nos dizer onde as jumentas estão. Quando Saul chega com o seu moço até a casa de Samuel, diz a Bíblia que Deus fala com Samuel: Samuel, este é o moço de que eu havia lhe falado. Levanta-te e unge o rei sobre o meu povo. Samuel derrama azeite sobre Saul, e aí eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta, capítulo 10, versículo 1. E tomou Samuel um vaso de azeite, lhe derramou sobre a cabeça, o beijou e disse: porventura não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Samuel derrama unção sobre Saul e diz: a partir de hoje você é rei. E aí Deus vai dar para Saul algumas direções. Primeira, olha o versículo 2. Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes buscar.
Saul estava procurando as jumentas perdidas de seu pai, junto com o seu moço. Mas nesse contexto de procurar as jumentas, ele teve um encontro com Samuel. E depois de derramar azeite sobre a cabeça dele, Samuel diz para ele: pode ir embora tranquilo, porque as jumentas perdidas foram encontradas. Olhe para mim que eu tenho uma palavra para você. Pastor, o que Deus estava dizendo para Saul? Quando Deus diz para Saul, através de Samuel, que as jumentas perdidas foram encontradas, Deus está ensinando: rapaz, o problema que você chegou aqui sem conseguir resolver, o problema que você chegou aqui sem solução, o problema que você chegou aqui sem saber o que você havia de fazer, pode ir tranquilo, porque o teu problema já está resolvido, porque o teu problema já está solucionado. Pastor, o que Deus está ensinando para Saul? Deus está dizendo para ele: rapaz, se você andar na minha vontade, na minha presença, creia, eu sou capaz de resolver os teus problemas. Se você andar na minha vontade, eu sou capaz de resolver os teus problemas. Eu gostaria que você olhasse para alguém do seu lado, à sua direita ou à sua esquerda, e dissesse para ele: dependa de Deus que Ele resolve os problemas. Diga para ele: dependa de Deus que Ele resolve os problemas. Deus está dizendo: enquanto você depender de mim, eu sou capaz de resolver os teus problemas. Deus não está prometendo um reino sem guerra, Deus não está prometendo um reino sem dificuldade, Deus não está prometendo um reino sem batalhas. Deus está prometendo, apesar dos problemas, apesar das guerras, apesar das batalhas, se você confiar em mim, eu vou resolver os teus problemas. Aleluia! É a mesma coisa que Deus diz para nós quando nós abraçamos a fé. O Senhor não nos promete uma vida cristã sem lutas, não nos promete uma vida cristã sem lágrimas, não nos promete uma vida cristã sem dificuldades, mas nós temos uma promessa. Qual é? Que apesar dos nossos problemas, maior é aquele que está conosco em meio a estes problemas. Aleluia! Deus está prometendo para Saul: rapaz, você precisa depender de mim, porque se você depender de mim, eu vou resolver os teus problemas. E aqui está um dos grandes erros que Saul cometeu na sua vida. Ele esqueceu de depender de Deus. Ele queria resolver todos os seus problemas do seu jeito. Ele queria resolver todos os seus problemas à sua forma. Ele queria resolver tudo à sua maneira. E muitas vezes nós cometemos o mesmo erro de Saul. Queremos resolver tudo do nosso jeito, da nossa hora, da nossa maneira, da nossa forma de agir, porque temos uma ilusão de controle. Eu vim nessa tarde dizer para você: saia dessa ilusão de controle, porque aquilo que foge à tua mão, não foge da mão do Deus Todo-Poderoso. Aquilo que você não controla, Deus controla. Nós não acreditamos em sorte, nós não acreditamos em azar, nós não acreditamos em circunstância, nós estamos aqui porque cremos que é a mão de Deus que guia a nossa história. Aleluia! Deus está dizendo para ele: rapaz, aprenda a depender de mim, porque se você depender de mim, eu vou resolver os teus problemas. Irmão, essa ideia que nós precisamos ter de depender de Deus é algo tão poderoso na nossa vida, porque se nós cremos que Deus é capaz de resolver os nossos problemas, me ouça, nós vamos acreditar que até nas perdas a gente ganha. Pastor, me explica melhor. Como assim até nas perdas a gente ganha? Irmão, se Deus está conosco, até quando a gente parece que está perdendo, a gente está ganhando. Pastor, isso é bíblico? É. Se Saul não perdesse as jumentas, ele não encontrava Samuel. Se Saul não perdesse as jumentas, ele não recebia unção de rei. Se Saul não perdesse as jumentas, ele não ganhava um trono. Se Saul não perdesse as jumentas, ele não recebia promessa. É Deus dizendo para ele: eu fiz você perder um pouco, porque eu tenho muito para te dar lá na frente. Então levante a sua mão direita, que eu tenho uma palavra profética a liberar para você. Em meio às perdas, em meio àquilo que você parece que está perdendo, se Deus está
está com você, Ele me trouxe aqui para dizer, não é perda, é ganho, é ganho, é ganho, é ganho. Aleluia. Se Deus está conosco, até nas aparentes perdas, a gente ganha. Olha ainda para o versículo 2 da sua Bíblia. Nisso que Deus está falando com Saul, que as jumentas foram achadas. Olha o versículo 2, está escrito: e eis que teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? Samuel não só disse para ele, quando você for embora, você vai saber que as jumentas foram achadas. Samuel disse para ele, quando você for embora, vão te dizer que as jumentas foram achadas, e mais, vão dizer que teu pai deixou as jumentas, porque está aflito por tua causa. Pastor, o que Samuel está dizendo para Saul? Samuel está dizendo para ele, rapaz, você precisa entender que você tem mais valor que as jumentas que você foi buscar. Que teu pai não está preocupado com jumenta, que teu pai está preocupado com você. Porque você tem mais valor do que as jumentas. Pastor, aplica isso na minha vida, aplico. As jumentas representam o problema que Saul tinha para resolver. Quando Samuel disse para ele, teu pai deixou o negócio das jumentas e está aflito por ti, está dizendo, você tem mais valor que as jumentas. Traduzindo para nós, você tem mais valor que os seus problemas. Uma das grandes dificuldades hoje é que muitas pessoas não conseguem acreditar que tem mais valor que os seus problemas. E colocam, às vezes, os problemas num patamar de importância que eles não deveriam ter. E aí a preocupação com os problemas acaba afetando aquilo que realmente tem valor. A sua saúde tem mais valor que os seus problemas. Mas às vezes a gente se preocupa tanto com os problemas que estraga a saúde. A nossa vida tem mais valor que os problemas, mas às vezes a gente se preocupa tanto com os problemas que tem gente que perde amor à própria vida. Sendo que Deus está falando com Saul e conosco, você tem mais valor que os seus problemas. E a gente precisa aprender a descansar em Deus. Porque tem gente que aonde vai, ele leva o problema junto com ele. E aqui eu estou falando das jumentas e dos problemas. Então, de forma metafórica, tem gente que aonde vai, ele leva a jumenta junto com ele. Ele deita para dormir à noite e não dorme bem. Por quê? Porque a jumenta deita na cama. Aí vira para lá, vira para cá, não consegue dormir porque a jumenta deitou junto. Porque ele vai dormir e leva o problema para a cama junto com ele. Levanta de manhã, eu sei que você vai rir, que você vai lembrar de você ou de alguém. Se levanta de manhã e vai tomar um café da manhã, não come bem. Por quê? Porque a jumenta senta na mesa. Vai para o trabalho e não produz. Por quê? Porque a jumenta vai junto. Sai de férias e não aproveita as férias, porque a jumenta vai no porta-mala. E pasme você, tem gente que veio para a tarde da bênção e trouxe a jumenta para o culto. Porque ele vem para o culto pensando, daqui a pouco eu tenho que resolver isso, daqui a pouco eu tenho que resolver aquilo, dá tempo ainda antes das 5 horas de pagar aquela conta, amanhã vence aquele boleto, está colocando as jumentas num patamar de importância que não deveriam ter. Deus me trouxe aqui para dizer, meu filho, enquanto a unção está caindo aqui, Deus está encontrando a jumenta que você perdeu. Enquanto a unção, não, se eu fosse você eu tinha levantado a mão. Enquanto o óleo está descendo aqui, Deus está resolvendo aquele problema. Deus está entrando naquela causa. Levante as duas mãos para o céu aí. Eu estou aqui como boca de Deus essa tarde para dizer, deixa a jumenta de lado, porque você não sabe onde elas estão, mas Deus sabe onde elas estão e está no controle desta causa. Aleluia! Deus está dizendo para ele, rapaz, aprenda a confiar em mim. Aprenda a descansar em mim, porque se você confiar em mim, eu sou capaz de resolver os teus problemas. Qual é, pastor, a segunda promessa que Deus faz a Saul? Está com a Bíblia aberta.
A primeira é que Deus era capaz de resolver os teus problemas. Qual é a segunda? Versículo 3. Olhe para a sua Bíblia. E quando passares dali mais adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães que tomarás da sua mão. O primeiro sinal é que Saul receberia notícia que as jumentas foram achadas. O segundo, 3 homens encontrariam Saul, teriam algumas coisas nas suas mãos e dariam a ele 2 pães. Pastor, por que dar 2 pães a Saul era sinal de Deus para ele? Preste atenção. Porque quando Deus coloca Saul como rei, Saul vai ser o primeiro rei de uma nação que nunca tinha tido rei. Uma nação que não tem capital, uma nação que não tem exército definido, uma nação que precisa se organizar em várias coisas da sua vida. E sabe o que Saul tinha para começar tudo isso? Nenhum centavo no bolso. Num tempo que não tem internet, não tem telefone, e Saul nem dinheiro tem. Porque às vezes, irmãos, Deus coloca na nossa mão projetos que são visivelmente maiores do que as nossas condições. Só que eu vim aqui ser boca de Deus para lhe dizer, se o projeto é maior que a sua condição, é porque Deus vai financiar o projeto. Se eu não tenho condições de fazer e Deus me deu para fazer, é porque Ele vai bancar o que eu tenho que fazer. Pastor, de onde você tirou que Saul não tinha condições? Está com a Bíblia aberta? Ou coloca no telão aí, capítulo 9, versículo 7. Quando Saul vai ao encontro de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Saul disse ao seu moço, se nós lá formos, que levaremos ao homem de Deus? Olha Saul falando, nosso pão do alforje se acabou. Presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. Saul não tinha nada. Nada. E aí, pastor Claudio Miro, quando esses 2 homens se encontram com Saul, é Deus dizendo para ele, a eles darem 2 pães. Saul disse, eu não tenho pão, nosso pão acabou. Quando eles vão embora, os 3 homens entregam a ele 2 pães. É Deus dizendo para ele, rapaz, fica tranquilo. Porque se você confiar em mim, se você depender de mim, eu vou suprir todas as suas necessidades. Eu vou suprir as tuas necessidades. Nada vai te faltar. Eu gostaria que você olhasse para alguém que está à sua direita ou à sua esquerda e dissesse para ele, confia no Senhor que Ele supre as tuas necessidades. Diga, confia no Senhor que Ele supre as tuas necessidades. Confia no Senhor que Ele supre as tuas necessidades. Descansa no Senhor, porque nada vai faltar na tua mesa, nada vai faltar na tua despensa, nada vai faltar na tua casa, nada vai faltar na tua família. Eu sei que às vezes a gente vive momentos de incerteza, momentos de insegurança e pergunta como vai ser o amanhã. E eu vim aqui ser profeta para dizer, o amanhã de quem confia em Deus é com pão na mesa e nada vai faltar na tua casa, porque Deus supre as tuas necessidades. Aleluia! Deus está dizendo, eu vou cuidar de você. Só que vai cuidar só dele, pastor? Não. Pense no que eu vou dizer para você. A Bíblia diz, deixa o texto aí no telão. A Bíblia diz que os 3 homens deram a Saul quantos pães? Mais forte. Quantos pães? Se Deus está dizendo que vai cuidar dele, precisava dar 2 pães? Não. Bastava dar 1. Então por que Deus fez os homens darem 2 pães? Coloca o versículo 8 no telão, por favor. Capítulo 9, versículo 8. Estamos no 7, é só passar o próximo. 9, 8. 8, 9, 8. Diz o texto bíblico no capítulo 9, versículo 8. E o moço, versículo 8. E o moço tornou a responder a Saul. Obrigado. E disse, ainda tenho em minhas mãos 1/4 de ciclo de prata, que darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho.
Por que Deus deu 2 pães para Saul? Porque um pão é para Saul, que foi ungido rei, e o outro pão é para o moço, que está junto com Saul. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Eu vou cuidar de você e vou cuidar de quem estiver do teu lado junto com você. Eu vou ter que repetir. Eu não estou dizendo que Deus prometeu cuidar só de você. Deus vai cuidar de você e vai cuidar de quem estiver do teu lado junto com você. Deus está cuidando dos teus filhos. Levante a mão que essa tarde é profética. Deus está cuidando dos teus filhos. Deus está cuidando do teu cônjuge. Deus está cuidando dos teus pais. Deus está cuidando dos teus irmãos. Deus está dizendo para você, eu cuido de você. E quem estiver do teu lado, a bênção que está sobre você, alcança essa vida também. Eu cuido de você e de quem caminha do teu lado junto com você. Eu vou suprir as tuas necessidades. Vou cuidar de você que foi ungido. Oh, glória a Deus. E vou cuidar do moço que investiu lá atrás, quando você não era ninguém. Esse moço não tinha ideia, não tinha noção, pastor Davi, que Saul seria rei. Não tinha noção que Saul receberia essa promessa. Não tinha ideia do que ia acontecer. Mas na hora de abençoar o profeta, Saul não tem condições de fazê-lo, mas o moço faz. E aqui eu vejo Deus lá na frente, providenciando para o moço a colheita da semeadura lá de trás. Porque nada do que nós investimos no reino de Deus se perde. Lá na frente Deus tem uma colheita reservada para nós. Nada do que nós investimos na obra de Deus se perde. Lá na frente Deus tem uma colheita preparada para a gente. Levante as 2 mãos para o céu essa tarde, que eu tenho uma palavra profética a liberar para você. Aquilo que você investe na vida de alguém que serve a Deus, aquilo que você investe no reino de Deus, aquilo que você investe na obra de Deus, se prepara lá na frente. Deus tem um pão preparado para você, uma colheita preparada para você. Ele não esquece da sua semeadura. Aleluia! Ele está prometendo para ele: rapaz, aprenda a depender de mim, aprenda a confiar em mim, porque se você confiar em mim, eu vou resolver teus problemas, eu vou suprir as suas necessidades. Por que Saul falhou como rei? Porque ele quis resolver os problemas sozinho, porque ele quis suprir as suas necessidades sem depender de Deus. Saul se esquece do que Deus prometeu para ele nesse dia. E aqui eu chego no tema que foi proposto para essa tarde. Versículo 5 e versículo 6. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que entrando ali na cidade encontrarás um rancho de profetas que descem do alto. E trazem diante de si saltérios, tambores e flautas e harpas e profetizarão. Capítulo 10, versículo 6. Que é o tema de vocês, e só de ler dá vontade de dar glória. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Se na experiência, no primeiro sinal, Deus está prometendo, eu vou resolver teus problemas. Se no segundo sinal, Deus está prometendo, eu vou suprir suas necessidades. O terceiro, Deus está dando para Saul uma experiência espiritual. E Deus está prometendo para ele, rapaz, quando ele começa a profetizar, quando ele encontra-se com os profetas, Saul vive uma experiência inigualável na sua vida até então. Profetizar no Antigo Testamento tem 2 sentidos. Primeiro, ou antever o futuro, falar do futuro. Ou segundo, glorificar a Deus por suas grandezas e maravilhas. Quando você olha, por exemplo, os 70 escolhidos lá na época de Moisés, em Números 11, que eles profetizavam, significa que o Espírito de Deus tomou a vida deles e eles começaram a verbalizar as maravilhas de Deus.
É isso que acontece, por exemplo, quando a gente está num ambiente igual esse aqui da tarde, na hora do louvor, e você via pessoas glorificando, falando em línguas, correndo, se ajoelhando. É o Espírito do Senhor tomando a sua vida e você falando das grandezas de Deus. É isso que Saul vai viver nesse dia. Ele está andando, os profetas estão vindo, e quando ele se encontra com os profetas, a essência, o poder, a virtude que está sobre aqueles profetas inflama a vida de Saul. Aleluia. E ele começa a profetizar. Um moço que antes tomava conta de jumentas, agora está junto com os profetas de Deus falando das grandezas de Deus. A ponto de que o capítulo 10, versículo 12, está escrito assim, capítulo 10, versículo 11. E aconteceu como que todos que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava. E disse ao povo qual o seu companheiro. Que sucedeu com o filho de Quis? O que aconteceu com ele? Está Saul também no meio dos profetas? Que pergunta é essa, pastor? Isso se tornou um ditado, se tornou um provérbio. Está Saul no meio dos profetas e era usado para dizer todas as vezes que alguém vivia uma experiência sobrenatural, que não era esperado, esse ditado era dito: está Saul no meio dos profetas. O que Saul está vivendo é algo que ninguém esperava, é algo que ninguém acreditava. E o que Deus está ensinando para ele é que é o caminho para concluir meu sermão. Se primeiro Deus disse que ia resolver os problemas, se segundo Deus disse que ia suprir as necessidades, quando ele recebe essa experiência com os profetas, Deus está dizendo: rapaz, se você confiar em mim, se você depender de mim, creia, não vai te faltar poder para fazer essa obra. Não vai te faltar poder para fazer o que eu te mandei fazer. Não vai te faltar poder para guiar este povo. Não vai te faltar a presença do meu Espírito à frente deste projeto. Eu estou essa tarde dizendo para você, eu não estou pregando um Deus só que resolve problemas. Eu não estou pregando um Deus só que supre necessidades. Eu estou pregando um Deus que te trouxe aqui para dizer: eu vou te dar poder necessário para vencer essa crise. Eu vou te dar poder necessário para fazer o que eu quero que você faça. Levante as duas mãos para o céu. Eu estou pregando nesta tarde que Deus vai revestir a tua vida de poder, que Deus vai te encher de poder para você fazer tudo o que é necessário fazer, a ponto de alguém olhar para você e dizer: nem parece aquele jovem, nem parece aquela irmã, nem parece aquela pessoa. É porque o Espírito do Senhor se apoderará de ti e te transformarás em outra pessoa. Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo para Saul e para nós? Deus está dizendo para ele: rapaz, não temas a ausência dos recursos, tema a ausência de Deus. Pegue na mão de alguém do seu lado, aí do seu lado, eu sinto Jesus. Pegue na mão de alguém do seu lado, olhe nos olhos dele e diga: não tenha medo da ausência dos recursos, tenha medo da ausência de Deus. Porque enquanto o Senhor estiver com você, vai dar certo. Enquanto Deus estiver com você, não vai te faltar o poder necessário. Eu estou pregando aqui nessa tarde, enquanto a presença de Deus estiver na tarde da bênção, não vai faltar milagre, não vai faltar salvação, não vai faltar restauração, não vai faltar providência. Eu estou pregando aqui na unção do Espírito Santo e estou liberando esta palavra. Enquanto o Espírito Santo estiver com você, Satanás não tem vez na tua casa, não tem vez no teu trabalho, não tem vez na tua família. Não vai te faltar poder necessário para viver o sobrenatural ali. Quantos creem que eu estou pregando nesta tarde? Coloque-se de pé comigo, por favor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus.
Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! O mesmo Espírito que tomou Saul está conosco aqui essa tarde. E está dizendo: eu quero encher tua vida. Eu quero ativar você como profeta. Eu quero te usar neste tempo. Eu quero te usar nessa geração. Eu quero te usar onde você estiver. Aprenda a depender de mim. Aprenda a confiar em mim. Enquanto você confiar em mim, eu estarei com você. Então feche os teus olhos onde você está. Quiser colocar a mão no coração, coloque. Quiser erguer as mãos aos céus, erga. É você e Deus aí onde você está. Mas eu te convido a falar: Senhor, eu estou aqui dependendo do Senhor. Eu estou aqui para me entregar ao Senhor. Saul nunca se entregou a Deus, mas nós nos entregamos. Saul nunca confiou plenamente em Deus, mas nós estamos aqui para dizer: eu confio plenamente no Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem respostas ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Então declara: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Oh, Deus vai na frente, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Feche os teus olhos. Deus bendito, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos. A tua palavra foi pregada esta tarde conforme o Senhor trouxe ao meu coração. Que da mesma forma que Saul saiu dali e se tornou um outro homem, que nós saiamos daqui diferente, Senhor, esta tarde.
Que em nome de Jesus possamos sair daqui crendo que o Senhor é capaz de resolver nossos problemas, suprir nossas necessidades, e que a tua presença estará conosco enquanto nós dependermos de ti. Que não vai faltar sobre nós o teu poder, não vai faltar sobre nós a tua unção, não vai faltar conosco a tua presença. Que essa tarde seja um divisor de águas nessa família, um divisor de águas, ó Deus, nesta casa, um divisor de águas nesta igreja. Por que não crermos, Senhor, um divisor de águas nesta nação? Que em nome de Jesus possamos viver o teu sobrenatural, viver os teus milagres, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Quem adora, quem adora, quem adora. Deus vai na frente, abrindo